Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e finalmente saiu o episódio 4 de X-Men 97, episódio sensacional com uma grande inovação, dividido em duas partes, o primeiro Motendo e o segundo Morte em Vida, que tem a ver com a Tempestade e com Ford. Mas será que a Tempestade já vai recuperar os poderes? Eu vou contar isso daqui a pouco, porque a primeira parte é todo focado na Jubileu, que tá fazendo 18 anos e o episódio já começa naquele climão. Casos de família com os X-Men, lá no café da manhã, e aí já rola algo relacionado à Vampira, o Magneto e também o Gambit. Sim, tem algo bem estranho ali acontecendo, o que reforça a minha ideia e a minha teoria de que a Vampira e o Magneto não estão tendo nada. E sim, o Magneto pode estar ajudando a Vampira a controlar os poderes, criando um grande plot twist. Isso pode acontecer, eu já fiz um vídeo contando isso em todos os detalhes, eu vou deixar aqui nos cards, depois dá uma olhada lá se ainda não assistiu. Mas essa primeira parte é toda focada na Jubileu e no Mancha Solar, o Roberto da Costa, porque quando eles vão lá pro quarto lá deles, o quarto da Jubileu, tem um videogame lá. E esse videogame, ao invés de se chamar Nintendo, se chama Motendo, de Mojo, sim, aquele vilão que já apareceu várias vezes na série clássica dos X-Men, que tem o seu Mojo Verso lá, o seu mundo de batalha, onde ele cria programas de televisão e fica em busca de audiência, e basicamente ele sequestrou a Jubileu e o Mancha Solar para um jogo de videogames. Aí tem muita nostalgia, aquela coisa dos 16 bits e tal, dos jogos daquela época, dos anos 90, que ela acaba enfrentando vários adversários ali, encontrando uma versão mais velha da própria Jubileu que ajuda eles, que seria uma criação do próprio Mojo. Essa parte é bem levinha em comparação com os outros episódios, é uma parte bem mais leve, serve mais para desenvolver o relacionamento entre a Jubileu e o Roberto da Costa. E depois eles vencem, ela consegue vencer o Mojo e retorna lá para sua casa, volta para a mansão. E basicamente é isso. E depois muda tudo. Entra Morte em Vida, que aí tem ligação direta com a Tempestade tentando recuperar os poderes. Lembrando que no episódio anterior o Ford encontrou com a Tempestade e ofereceu ajuda para ela. Então eles estão lá e é muito parecido com os quadrinhos. Tá tendo ali uma ligação entre os dois. O Ford tá desenvolvendo um aparelho para a Tempestade recuperar os seus poderes. E aí a Tempestade sabe um pouco mais sobre ele e essas coisas todas. E ele acaba deixando pronto esse aparelho. Ele testa o aparelho. Isso é muito parecido com os quadrinhos, porque a princípio, num primeiro momento, quando esse aparelho é utilizado, ela não recupera os seus poderes. E ela fica bem frustrada. E nos quadrinhos aconteceu isso, quando Ford atirou nela com aquela arma que revertia os poderes. Acabou que no primeiro momento ela não recuperou os poderes, ela foi recuperar um pouquinho depois. Mas acabou funcionando. E aí tem aquele outro plot que aconteceu também nos quadrinhos, de que o Ford é um dos responsáveis pela criação dessa arma que tirou os poderes da Tempestade. Se nos quadrinhos foi ele que criou a arma, na animação ele criou os primeiros esboços, os primeiros protótipos que foram desenvolvidos por um outro cientista. Então rola aquela briga, rola aquela treta, ela fica decepcionada com Ford. As cenas são muito parecidas com os quadrinhos. Eu já fiz um vídeo explicando exatamente toda essa história. Eu também vou deixar aqui nos cards, dá uma olhada também depois. Porque ela não recupera os poderes, e aí como é que fica? Ela vai muito provavelmente recuperar nos próximos episódios, ou no próximo episódio, para ser mais direto, né? Porque surgiu uma ameaça lá, uma espécie de coruja demoníaca,
um inimigo lá que atacou a Tempestade e o Ford. E a partir daí, quando ela foi atacada, o episódio termina. Muito provavelmente a Tempestade vai recuperar os seus poderes agora, no próximo episódio, enfrentando esse ser aí. Então eu acho que vai ser por aí. Mas eu gostei do episódio, achei sensacional. 2 tons completamente diferentes, um mais leve e um mais pesado. Muito parecido com os quadrinhos. Muito bacana, gostei mesmo. Mas se você não conhece o Podgeeks, tá conhecendo agora e quer saber todos os detalhes, absolutamente tudo de X-Men 97, vai ter muita análise aqui durante a semana falando sobre todos os detalhes desse episódio. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder absolutamente nada. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97 que tá sensacional. Até mais!